Trazendo aí, né, aproveitando essa linha da residência pedagógica, eu chamo agora a professora Karine, que, né, no ano passado foi preceptora do programa Residência Pedagógica, coordenadora da participação, e esse ano ela também inicia o ano 2020 coordenando esse programa dentro do campus Camaçari. Então, professora Karine, a fala é com você, muito obrigado pela disponibilidade, né? Muito bom lhe ver aqui participando da live, fiquei muito feliz mesmo em você poder estar aqui com a gente. Karine. Olá, boa noite. Eu só estou aqui acertando a câmera, rapidinho. Pronto. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de João Marcelo, agradecer o convite feito pelo coordenador Alexandre Lopo, agradecendo aos componentes, né, dessa mesa redonda, desse seminário, agradecendo a mediadora, a Sueli. Então, eu vou falar o nome dos professores, né, por ordem de apresentação, a professora Tereza. Depois, nós tivemos também o professor Fernando, que foi meu colega em Salvador, e o professor Walden Castro, com quem eu pude trabalhar o ano passado. Quer dizer, já venho trabalhando há algum tempo, mas no ano passado a gente pôde trabalhar junto também com você, né, Sueli, e com a professora Gilmara, de lá do colégio Tomás de Cantuária, e que era um colégio municipal, e a gente pôde trabalhar no programa de residência. Isso do edital de 2018. Hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre o edital número 1 de 2020, que no momento eu estou como orientadora. O papel que Castro fez no edital passado, eu estarei fazendo agora. Tá ok? Então, vamos à nossa apresentação. As cores parece que não combinaram muito, né? Daria aí meu nome, mas vamos lá. E qualquer dúvida também vocês fiquem à vontade para perguntar. Espero que todo mundo esteja vendo a apresentação. Ai, meu Deus, as cores realmente não ficaram legais. Então, eu vou estar aproveitando para usar o meu computador. Depois, se vocês quiserem, eu disponibilizo essa apresentação. Então, o segundo slide, ele fala qual é o objeto desse edital número 1. Ele se preocupa muito em selecionar quais são as instituições de ensino superior. No caso, a gente está falando especificamente de Camaçari, né, do IFBA Camaçari, para implementar projetos inovadores, que tem como objetivo essa articulação entre a teoria e a prática. O programa de residência, ele tem muita ligação com o estágio, principalmente porque os alunos que ingressam nesse projeto, eles estão a partir do 5º semestre. Então, é naquele período que o estudante da licenciatura, ele começa a fazer estágio 1, estágio 2 e assim por diante. Então, assim, a minha fala tem muito a ver com as falas anteriores, né, porque de alguma forma elas se conversam, e a ideia do aluno conseguir um projeto que abarque todo o percurso do estágio, ele faz com que, eu acredito, né, que o aluno possa perceber, primeiro, se é isso que ele quer fazer, né, se ele realmente se encontrou na profissão, faz com que ele possa não ver o curso apenas como parte teórica, mas que ele possa, no dia a dia, conviver com a realidade, tanto administrativa, principalmente naquele período de ambientação da escola, mas possa também ver o dia a dia de uma sala de aula. A observação vai ajudar nisso, a parte também onde ele vai poder reger de uma certa forma, mas não é uma regência, porque às vezes pelo nome, né, regência pedagógica, o aluno acha que logo no início ele vai estar começando, vai estar na sala de aula, dando aula de um determinado conteúdo,
o projeto não é tão rápido assim, ele passa por algumas fases. Então, eu sei que quando eu fui preceptora no edital passado, era a pergunta que mais os alunos faziam, os residentes faziam: professora, como é que vai começar a regência? Então, assim, essa autonomia que a gente vê que o aluno quer ter logo em sala de aula vai levar um certo tempinho, certo? Mas é um programa que eu acho que ele deve, ao longo dos editais, ir evoluindo. A gente espera isso, essa expectativa que teve, porque até o ano passado a gente achou que não ia ter esse edital, essa é uma expectativa que eu sei que para todos nós ela não é interessante, mas assim, foi como o Fernando falou, essa questão de ser uma ação governamental, ela acaba tirando um pouco essa nossa autonomia, então a gente fica muito refém do novo governo que vai assumir. Mas eu espero que ao longo do tempo isso venha a ser resolvido. Então, o objeto a gente já tem, estimular a articulação entre teoria e prática nos cursos da licenciatura. Vamos para o próximo slide, espero que, esse já pelo menos já está um pouco melhor. Ele fala qual é o objetivo. Então, o objetivo vai ser induzir o aperfeiçoamento nessa formação prática nos cursos da licenciatura, promover a imersão do aluno na própria escola de educação básica, e aí eu chamo a atenção, pode ser tanto uma escola parceira municipal ou estadual, ou como foi na vez passada que a gente teve um misto, né? Foi a escola campus para 2 grupos de 8 residentes. Ela acabou sendo o IFBA Camaçari e teve a parceria da escola municipal também com a professora Gilmar. E o terceiro objetivo seria exercitar essa forma ativa, né, a relação entre a teoria e a prática docente. Agora, uma pergunta que os alunos se fazem quando querem se inscrever para a residência é: professor, a partir de quando eu posso fazer essa inscrição? Então, geralmente, a gente tem que, a partir da segunda metade do curso, o aluno está apto para ser um candidato à residência pedagógica. A gente vai ver que, mais adiante alguns outros critérios. Então, vamos lá. Respondendo a essa minha pergunta, né? Quem é que pode ser residente? Para ser residente, ele precisa estar regularmente matriculado. Depois, ser aprovado num processo seletivo. Então, por enquanto, a gente está decidindo a questão do número de cotas. As escolas parceiras estão fazendo as inscrições nas suas secretarias. Mais adiante, a gente vai submeter os subprojetos e logo depois vai ter essa seleção. Então, aquela não diria pré-seleção, mas aquela intenção aquela demonstração de interesse que Lopo fez através de um questionário online, ela não está garantindo a vaga de vocês. Eu quero deixar isso bem claro. Vai haver esse processo seletivo, então vocês aguardem os próximos, como eu posso dizer, as próximas notícias, tá certo? Uma outra coisa, você ter cursado um mínimo de 50% do curso, ou estar matriculado a partir do 5º semestre. Então, também vai ser uma condição. A outra condição, essa daí eu quero chamar bastante atenção, porque é você fazer uma declaração dizendo que você tem 25 horas mensais. E aí, quando eu falo isso, não é só declarar. O aluno tem que se comprometer. Isso eu falo porque o ano passado, no edital passado, aliás, foi um problema muito recorrente, porque à medida que o ano passava, os professores, no caso, eu estou me colocando aqui, né, porque eu era preceptora, o nosso horário no integrado mudava. E às vezes os alunos tinham problemas em ajustar a sua disponibilidade com a disponibilidade do professor. Então, ele tem que ficar claro. Vocês podem trabalhar, eu vou responder mais adiante, mas vocês têm que ter, no mínimo, aquelas 25 horas disponíveis, tá certo? E a última etapa é você, depois de ter sido aprovado, firmar o termo de compromisso com a CAPES. Agora vamos para o próximo slide, que ele vai falar exatamente
sobre o papel do preceptor. Não ficou aí muito claro, mas o título seria preceptor. Nós, como preceptores, nós temos como função o planejamento, o acompanhamento desse residente e, além disso, orientar nas atividades desenvolvidas na escola campo. Então, assim como o estágio tem um supervisor de estágio, tem um coordenador de estágio, o residente ele também não vai se encontrar em nenhum momento sozinho. Não, o suporte dele, o primeiro suporte dele, vem a ser o preceptor. Logo depois, né, no caso, o orientador. Mas, em primeiro lugar, ele não vai ser deixado numa sala de aula sozinho. Então, ele tem uma orientação. Essa orientação, quem vai estar passando é o preceptor. Uma coisa também que eu quero lembrar, e que eu acho que Castro foi até que comentou, foi sobre a questão de quem já participou no edital passado. Esse edital ele não permite a participação. Algumas mudanças tiveram do edital de 2018 para o de 2020. Uma delas a gente vai estar falando mais adiante, que é sobre a questão das fases, né? Houve uma certa mudança, mas antes disso, eu queria comentar para vocês que a vigência continua a mesma, 18 meses. A carga horária agora é de 414 horas de atividades, sendo que elas vão ser organizadas em 3 módulos, cada módulo correspondente a 6 meses, e a cada 6 meses vocês têm que perfazer 138 horas. E como serão essas etapas nesses 3 módulos? As etapas são 3. Então, antigamente, a gente tinha ambientação, observação 1, observação 2, regência, que a gente chamava de regência propriamente dita, e tinha o fechamento, que era a socialização, os relatórios finais. Agora a gente vai ter assim, a gente conseguiu agrupar a ambientação e as observações em uma só fase. É a preparação da equipe, onde essa fase ela tem a maior carga horária. Ela perfaz 86 horas. Depois disso, tem a fase onde o aluno vai estar elaborando o plano de aula, ou seja, onde ele vai estar se planejando para ir para a sala de aula. A gente tem 12 horas aí computadas. E, por fim, com a orientação do preceptor, a gente vai para a regência, de 40 horas. Então, eu acho que essa seria a grande mudança do edital de 2018 para o de 2020. Então, agora, a regência, ela está caracterizada por 3 módulos de 6 meses. E as fases não são mais 4, e sim 3. Vamos para o próximo. O próximo, talvez vocês estejam esperando um certo aumento nessa bolsa, mas a bolsa continua os mesmos R$400, tá certo, gente? E aí tem uma outra pergunta. Às vezes a gente tem problema com alunos que desistiram, não foram muitos, mas aconteceu. Aluno de evadir o curso, ou então precisar se formar antes daquele período de 18 meses. Então, o que acontece agora? Pode haver a substituição de bolsista? Pode, mas essa substituição ela está atrelada a uma determinada, um determinado período. Então, só pode acontecer essa substituição se for realizada no início de cada ciclo ou de cada módulo do projeto. Então, não posso substituir bolsista a qualquer tempo. Existe esse critério. Além disso, existe a questão dos residentes que podem, eles vão ter as bolsas canceladas no momento que eu digo que concluí o meu curso, resolvi trancar o meu curso, ou então eu me desliguei, ou por evasão, por algum motivo, tá certo? Então, a bolsa, a partir daí, ela vai ser cancelada, ele não vai ter direito mais a receber essa bolsa todo mês. Uma outra questão que a gente vai ver mais adiante é que, a depender do motivo que o aluno tenha para estar se retirando do projeto, ele é obrigado a restituir. Então, por exemplo, são 414 horas. O aluno não
cumpriu aqueles 3 módulos, não cumpriu aquela carga horária, ele vai ter que ressarcir ao erário. Então, existem algumas condições que ele não precisa passar por isso, e por isso o aluno tem que estar bem atento. No momento que você está afirmando, dizendo, declarando que você tem disponibilidade para assumir aquele projeto, eu acho que também parte da obrigação do licenciado dizer assim, eu estou assumindo um compromisso. Esse compromisso tem uma ida, mas tem uma volta. Então, eu vou ganhar a bolsa, mas em contrapartida, eu tenho que ter responsabilidade. E isso era um dos pontos cruciais. Eu lembro nas reuniões, né, Sueli, você deve lembrar bastante, essa questão da responsabilidade era um problema sério. Então, responsabilidade com o horário de chegada. O professor tem aquela aula de 1h15 da tarde, lá em Camaçari, começa a aula da tarde, esse horário, aí às vezes os alunos residentes iam para a observação, chegavam às 14. Então, não é bem assim. Não é tendo esse tipo de postura que a gente vai formar um professor reflexivo, um professor comprometido com a educação. Eu acho que esse programa é um momento para estar se fazendo esse papel, tá certo? Então, tenham cuidado no momento que vocês dizem que estão querendo participar desse programa. Que não seja só pela bolsa. Tudo bem, a bolsa pode ser até um estímulo, mas que seja além disso. Vamos lá para o próximo. E aí vem a grande pergunta, eu trouxe mais essas questões voltadas muito para as dúvidas que geralmente os alunos tinham. Então, uma pergunta que eles faziam é, posso ter vínculo empregatício? O vínculo, ele é de forma pelo edital, ele é concedido, o aluno pode ter esse vínculo empregatício, ele pode estar realizando estágio, não tem problema nenhum. Desde que ele tenha disponível essas 25 horas, no mínimo, mensais, para o projeto. E que também ele não seja funcionário, no caso, eu estou falando do caso do IFBA, né? Do IFBA Camaçari, então ele não pode ter relação de trabalho com a instituição de ensino superior que está participando e também não pode ter nenhum contrato de trabalho com a escola parceira. Então, vamos supor que ele não esteja na escola campus IFBA, ele esteja numa escola estadual ou municipal fazendo essa residência. Ele também não pode ter nenhum vínculo de trabalho com essa instituição. Então, são esses 2 casos que o residente não pode assumir o vínculo empregatício ou o estágio se ele tiver vínculo com a instituição que está participando. Existe uma incompatibilidade. Uma outra coisa, ele não pode simultaneamente estar participando nem do PIBID, nem da residência, mesmo que um dos 2 ele seja voluntário. Então, não posso ser bolsista no residente e voluntário no PIBID. Desse jeito, a CAPES não aceita. E, por fim, o que eu acho que acaba sendo até um alento para vocês, às vezes os alunos estão participando de alguma bolsa, né, de PINA, de programas universais, algum auxílio de caráter assistencial. E, às vezes, eles ficavam naquela dúvida, o que escolher, o programa de residência ou esse auxílio? Então, agora, eu acabei de tirar essa dúvida, né, e foi consenso que é permitido desde que o aluno comprove esse caráter de necessidade. Então, ele tendo necessidade, ele pode ficar com as 2 bolsas sem problema. E aí, cabe nesse item, se for também bolsa família, não tem problema nenhum, tá certo? Só existe uma ressalva, que é se o aluno estiver recebendo o auxílio-desemprego, aí ele deve primeiro dar uma olhada no regulamento para ver se não existe nenhuma incompatibilidade. Essa é uma dica que foi dada pelo pessoal da CAPES. Vamos agora para o próximo item, que é quais são os casos, e aqui realmente não ficou favorável essa leitura, mas eu estou dizendo quais são os casos
em que o aluno não precisa restituir o valor. Ou seja, o aluno não acabou, não conseguiu concluir os 18 meses, nem os 3 módulos, e no meio do caminho ele resolveu terminar com o programa de residência. Quais são os casos que ele não vai precisar restituir valores? Se houve a desistência do curso, se houver mudança de curso, se houve algum motivo de saúde, se houve aprovação em seleção em outro programa, e aí vem a condição, em que ele esteja recebendo uma bolsa de valor maior. Lembrando, gente, tudo isso tem que ser justificado. Não é simplesmente sair e dizer, não preciso restituir nada. Não é bem assim. Se houve algum vínculo de emprego, no momento ele não trabalhava, e aí no decorrer do tempo arrumou um emprego, essa carga horária ficou muito elevada e ele não pode mais continuar no programa. Ele precisa comprovar isso e também precisa comprovar que essa renda vai ser maior do que a bolsa. Nomeação em concurso público. E, por fim, o trancamento de matrícula. Então, são esses os casos em que o aluno está, eu poderia dizer, liberado dessa restituição. É claro que com a justificativa plausível. E houve alguns casos que se enquadraram nesses itens aqui no edital passado. Aí vem uma questão que eu acho que foi bem polêmica da vez passada, que é a questão do aproveitamento de estágio supervisionado ou então das atividades acadêmico-científico-culturais. Quando a gente termina, e aí eu falo, os 18 meses do projeto, tendo cumprido as 414 horas, o aluno, ele pode estar pleiteando o aproveitamento de estágio supervisionado, desde que, aí vem a ressalva, ele precisa ter feito essa residência no mesmo período do estágio. Então, se o estágio é referente ao ensino fundamental 2, a residência dele tem que ter sido uma escola de ensino fundamental 2. A mesma forma, se ele estiver pleiteando a liberação do estágio 3 ou 4, que refere-se ao ensino médio, ele precisa ter feito residência num colégio de ensino médio. Então, isso é um dos fatores, certo? O outro fator é o aluno, vamos supor que ele já esteja, quando terminar o programa de residência, ele já esteja concluindo o curso de licenciatura. Então, ele já fez quase todos os estágios, só falta um. Nesse caso, atendendo à condição anterior, ele pode pleitear o aproveitamento e o restante dessa carga horária, ele pode pedir para estar sendo carga horária de AACC. Agora, essa carga horária também, ela vai ficar, seguindo o barema do campus, né? Então, assim, eu posso ter até 300 horas, vamos supor, para tentar aproveitar o AACC. Mas isso não quer dizer que, por eu ter 300 horas no programa, além do estágio, eu agora não preciso mais fazer ACC nenhum, porque ele está todo coberto pela residência. Não é isso. Existe um teto, e esse teto vocês podem verificar no barema do curso, tá certo? E agora eu vou passar para vocês, era para também ter um título aqui embaixo, que são as experiências na residência de 2018. Então, tivemos algumas experiências exitosas, e aí eu trago primeiramente um momento de regência. Então, são 2 residentes aqui numa sala de 3º ano de eletrotécnica, ministrando uma aula de estatística, tanto aqui quanto aqui. Nesse momento, eu tenho aqui uma residente com alunos do 2º ano de eletrotécnica, aplicando uma sequência didática que falava sobre a questão de áreas de figuras planas. Eu só não consegui trazer o pessoal da fase da ambientação e da observação. Tentei até achar as fotos, mas hoje eu não consegui. Só achei mesmo o período da residência e da socialização. Então, aqui também é uma residente, dando aulas de matrizes ao 2º ano.
Aqui são os dois residentes, né, falando sobre o curso preparatório, porque a gente, além da residência, dando aulas de conteúdos do próprio curso, né, do primeiro, do segundo, do terceiro ano, no meu caso eu trabalhei com segundo e terceiro anos, eles fizeram também um projeto que participaram a professora Sueli, o professor Castro e eu, e esse projeto foi um projeto preparatório de Enem. E aí a gente também tem os dois residentes aqui nesse projeto. Aqui a gente está numa fase onde eles estão se preparando para a aula. Eu diria que é a fase do planejamento. Consegui resgatar essa foto. Agora eu vou trazer também sequência didática, só que essa sequência ela foi de dois outros bolsistas, né, dois outros residentes, e eles falam nesse período sobre semelhança de triângulos. Então, aqui eles estão explicando como usar o GeoGebra, que são os alunos fazendo as atividades, e essa daqui é a atividade da aluna passada, que estava falando sobre área de figuras planas. Para finalizar, eu trago o período de socialização, que foi através de dois momentos. Um momento foi exatamente aquele momento do seminário final, que foi realizado ainda esse ano, em fevereiro, e o outro momento, são essas daqui, e o outro momento, ele foi realizado no período do EMAT, que é o nosso encontro de matemática do ano passado. Eu agradeço, gente, a participação aí de todos nessa live, tá certo? E estamos aqui para responder alguma dúvida que, porventura, vocês estejam. Se inscrevam no programa e que, assim que essa pandemia acabar, né, a gente está aí no Residência Pedagógica, tá certo? Uma boa noite a todos. Obrigada, Sueli.